fazer mais esse debate para que a gente possa dar continuidade à nossa luta, né, contra a política econômica desse governo e pela anulação da reforma da Previdência. A Previdência Social no Brasil, ela é disparada uma das mais avançadas do mundo. Um negócio estranho, né? Porque, em geral, quando se fala sobre proteção social, o Brasil é um dos países mais atrasados em quase tudo. Só que não é o caso, particularmente pelo menos, da Previdência Social, que ela é uma das maiores conquistas que a classe trabalhadora brasileira teve, toda a sua história, e é talvez a nossa última grande conquista. Mas se a gente for pegar do ponto de vista histórico, a Previdência como nós conhecemos hoje, ela é fruto das lutas dos anos 80, a partir da Constituição de 88. Não pela benevolência, né, dos deputados, evidentemente, mas fruto de toda a movimentação pela saúde, pela previdência social, pela assistência social, durante a década de 80. Ora, o fruto disso constituiu uma seguridade social muito ampla, extremamente solidária e universal, a partir da previdência social como um dos seus pilares mais importantes, e, do outro lado, o próprio SUS, né, como outro aspecto fundamental que compõe a seguridade social. Qual que é o problema disso? No dia seguinte da sua implementação, começa o desmonte da Previdência. Então, já em 89, Collor vence as eleições, e a partir do primeiro mandato, né, nitidamente identificado com a perspectiva neoliberal, começam os grandes ataques à Previdência, e um desses ataques, evidentemente, todo mundo se lembra aqui, né, é a desvinculação do reajuste da Previdência em relação ao salário mínimo, que é a primeira medida que o Collor toma de uma reforma propriamente da Previdência em 91. E aí, na sequência, vem dezenas de outras medidas, uma delas, a principal delas, se dá em 99 com o Fernando Henrique, a partir da PEC que o Fernando Henrique envia ao Congresso, que, diga-se de passagem, sofre muita resistência, por parte, inclusive, né, de boa parte da bancada do PT, do conjunto da bancada do PT, diga-se de passagem, que é aprovado, né, substituir, né, o tempo de serviço por tempo de contribuição, estabelecer um limite da aposentadoria e, principalmente, um dos aspectos mais importantes, a instituição do fator previdenciário. E o que não passa, é importante lembrar disso, porque essas medidas anteriores, que apareceram aqui, não eram todas as medidas que o governo apresentou. O que o governo Fernando Henrique não conseguiu aprovar? Em função de mobilizações populares, tem aqui uma foto, inclusive, uma grande manifestação da turma do ABC. O Sindicato Metalúrgico do ABC, uma faixa aí colocando reforma da Previdência de FHC, que não rima com o ABC, com o ABC. E o que não passa? A cobrança de nativos nesse período, né? O fim da paridade entre ativos e aposentados e o fim da integralidade da aposentadoria para servidores públicos. Então, o fator previdenciário, nesse momento, recai sobre setores do regime jurídico único, né? Do regime geral, perdão. Então, são seletistas. Logo na sequência, para coroar essa reforma de 99, é aprovado em 2000 a desvinculação dos exercícios da União, que fazem com que o governo possa desviar 20% do conjunto do orçamento para qualquer outra atividade, evidentemente que isso acaba sendo utilizado para o pagamento da dívida pública. Ora, em 2003, aí se tem a fatídica reforma da Previdência, contra a qual nós estamos fazendo toda essa movimentação e lutando pela sua anulação, em função de que ela foi aprovada pelo mecanismo do mensalão. E que reforma é essa de 2003? Aquelas medidas que não haviam sido aprovadas em 99, que foram, inclusive, rejeitadas em função de mobilização popular. Nesse momento, essas medidas vão ser retomadas, agora sob o governo do Lula. Então, vai se instituir o limite da aposentadoria para o serviço público, vai se estabelecer uma contribuição para os inativos
vai estabelecer o teto dessas aposentadorias também para o serviço público nesse período aqui de 2012, aproximadamente de R$4.000. E no final do mandato do governo Lula, efetivamente no finalzinho do mandato, né, em dezembro de 2010, a manutenção do fator previdenciário e o estímulo muito forte à previdência, uma política de previdência privada. Ora, dentro desse cenário, né, de 4 reformas da Previdência, né, uma com Collor, 2 com Fernando Henrique e uma com Lula, que a Previdência Social volta para o centro do debate. Volta, de um lado, em função da crise econômica que nós estamos vivendo na Europa. Então, todos os debates, sem exceção, né, de como sair da crise na zona do euro, passa pela reforma da Previdência, por manter ou não manter uma Previdência Social. Então, o Brasil está vivendo um cenário que é aparentemente inverso. É um país que está vivendo uma extinção da miséria, com redução da desigualdade social, uma recomposição do salário mínimo, do poder de compra da classe trabalhadora, redução, portanto, né, também da desigualdade social, e expansão dos direitos sociais. Se, de fato, o Brasil está vivendo um período de redução da desigualdade social, período de expansão de direitos, por que a Previdência Social não expressa esse novo cenário, se esse cenário fosse, evidentemente, efetivamente verdadeiro? Por que ao inverso disso, o que está na gestão do governo Dilma, desde quando a Dilma assumiu, tem sido, uma das primeiras medidas que a Dilma adotou, foi ter mantido a DRU, né, logo no início do seu mandato, foi ter instituído uma 5ª reforma da Previdência, através do FUNPRESP. Recentemente, aí vocês viram aí, né, a declaração do governo está se colocando claramente contra a desaposentadoria, um mecanismo dos trabalhadores retornarem ao trabalho regular, contribuindo com a Previdência e depois voltar a se aposentar em algum momento. Já existe, evidentemente, uma série de estudos por parte da Previdência, do Ministério da Previdência do governo Dilma, um novo reajuste para o limite de idade, para supostamente substituir o fator previdenciário, que na prática vai ser manter o fator previdenciário, só que agora sobre um outro mecanismo. O que o governo Lula e o governo Dilma, o governo do PT, portanto, né, tem planejado? Um projeto que se assemelhe com aquilo que acontece hoje, com a educação e com a saúde. Uma previdência, primeiro, para os setores mais pauperizados da classe trabalhadora. Esses setores, melhor dizendo, aquilo que o governo chama de nova classe média, supostamente, né, seria uma nova classe média, com salários muito, muito rebaixados, compõe aproximadamente hoje 80% dos benefícios que a Previdência Social paga na atualidade. Então, a Previdência Social ela vai continuar existindo, né, enquanto Previdência Pública, para atender esses setores mais precarizados. E quem são efetivamente esses setores? Que o governo chama de nova classe média, e às vezes a gente embarca um pouco nesse discurso, né? Olha aqui a classificação que o governo dá para o que ele chama de nova classe média. O governo faz uma classificação oficial sobre faixa de renda, e que nessa classificação oficial, a classe trabalhadora brasileira, a população brasileira foi dividida em 3 classes. A primeira classe seria a classe baixa, cujo rendimento per capita é até R$ 291. Que é a população que vive com os programas mais precarizados, entre os quais o Bolsa Família. O que é esse setor? É um setor que sequer está no mercado formal. Hoje representa aproximadamente aí 70 a 80 milhões de pessoas. O Brasil tem 200 milhões. O que é a classe média, segundo o governo, essa é a definição do governo? É a turma que recebe de 291 até R$ 1.019 per capita. Nós e o Eike Batista fazemos parte da mesma classe social. A turma que recebe salário mínimo seria de classe média. Então é o único país que consegue fazer uma coisa, uma engenharia social que é impressionante. Porque a turma vive com salário mínimo e ainda é de classe média ao mesmo tempo. Porém, uma engenharia maior ainda é
Se a gente comparar com o salário do professor, que é o piso nacional do professor, que está em torno de R$ 1.451. A turma que recebe o piso do professor, segundo os cálculos do governo, seria de classe alta. O servidor público federal, então, evidentemente, que estaria supostamente, né, na classe alta. É sangue azul mesmo para o governo. Isso acontece porque a distribuição de renda no Brasil ela é tão precária, é tão bárbara no Brasil. O Brasil é um país, mas tão absurdo, que quando se fala nos 10% supostamente mais ricos, de quem a gente está falando? Os 10% mais ricos, o salário do cara começa com R$ 1.600. Então, qualquer um que tenha um pouquinho acima do piso do professor, do piso nacional do professor, ele já recebe mais do que 90% de toda a população brasileira. O 1% mais rico do Brasil, o salário começa com R$ 11.000. Então todo mundo aqui se lembra das manifestações do Occupy Wall Street, né, em 2011, que tiveram grande repercussão no mundo todo. E qual que era o lema do Occupy Wall Street? A população colocava lá, seria nos cartazes, nós somos 99% da população. Ora, no Brasil, esse lema está errado. Identificando que 1% seria a burguesia, o capital financeiro, né, os privilegiados e tal. Mas no Brasil não é isso. A burguesia brasileira, ela representa muito menos que 1%. A burguesia brasileira, num país tão desigual como o nosso, ela provavelmente representa menos do que 0,01%, devido ao grau, nível de desigualdade social que o Brasil se encontra. E isso mesmo depois de 10 anos de crescimento econômico, depois de Bolsa Família e depois de crescer o salário mínimo. Isso o Brasil transformou nisso. A gente o que era um pouquinho tempo atrás. Né? Ora, essa previdência social para a precariedade da classe trabalhadora, que vai atender 90% da classe trabalhadora, vai continuar sendo uma previdência social. Aqueles 10% que fogem dessa barbárie do salário mínimo, 95% dos empregos criados no governo Lula, 95% foram empregos que recebiam um salário mínimo. Foram criados 20 milhões de empregos, é um negócio impressionante, não há dúvida sobre isso. Só que quase todos recebendo um salário mínimo. Ao mesmo tempo, nesses 8 anos do mandato do Lula, foram perdidos 400 mil empregos que recebiam entre 3 e 5 salários mínimos. Então o Brasil está vivendo um processo de mobilidade social que é um negócio muito complexo. Porque é verdade que um setor mais precarizado da população brasileira, é verdade que houve uma mobilidade social ascendente. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, os setores médios da classe trabalhadora começaram a decrescer muito rapidamente. E é para esses setores, que é um setor relativamente pequeno ainda, e tende a diminuir inclusive, que o governo tem um outro projeto para a Previdência Social, que não seria Previdência Social, na verdade, que é o projeto de Previdência Privada, propriamente. Essa Previdência Privada atingiria os trabalhadores mais organizados da classe trabalhadora, né, que tem tradição de luta, e os servidores públicos, né, através do FUNPRESP, como é o nosso caso, boa parte aqui de nós aqui já está inteirado, e um setor ainda privado que consegue ter alguns ganhos um pouquinho acima da classe trabalhadora, tipo geral, tipo construção civil, que são setores mais precarizados. Quero destacar 3 coisas da previdência privada. Primeiro, previdência privada não é previdência. A rigor não é previdência. O que é previdência privada? A empresa fica com 30 anos uma parte do nosso salário, por 30 ou 40 anos, ou seja, é uma dedução suplementar do nosso salário, e se tudo der certo, ela vai devolver depois durante 5 anos, 10 anos e 15 anos. Então, previdência privada não é previdência, efetivamente, é uma nova dedução do salário. Só que é uma nova dedução que é um risco é um investimento de altíssimo risco. Só para a gente ter uma informação básica. Em 2008, quando teve o início da crise internacional,
os fundos de pensão no mundo todo perderam 5,7 trilhões de dólares. Isso representa 3 vezes o PIB do Brasil, em um ano só. E quem que perdeu isso? Foram os trabalhadores, porque eram fundos de pensão. Então, boa parte da classe trabalhadora, em 2008, perdeu todas as economias da vida, todas, sem exceção. Quando a previdência privada ela dá certo, ela é ruim para o trabalhador. Quando ela dá errado, ela é muito, muito pior. Quando ela dá certo, ela é ruim por quê? Porque se ela dá certo, ela capitaliza a empresa também do setor produtivo, que pega esse dinheiro, vai fazer fusões, e vai comprar máquinas e equipamentos para aumentar a produtividade de trabalho, e vai resultar em demissão para o conjunto da classe trabalhadora brasileira. Então, um exemplo melhor disso é o papel que a Previ teve nos processos de privatização das empresas estatais nos últimos anos. O que o governo quer fazer com o Funpresp? Quer fazer, na verdade, um grande fundo de investimento que seja suficiente para garantir a capitalização das empresas no Brasil, talvez fora dela, para alimentar, junto com o BNDES, esse capitalismo extremamente parasitário, tipo do Eike Batista, tipo do Daniel Dantas, que dependem do capital financeiro, que dependem do capital público para conseguirem sobreviver. E dentro desse cenário, a Previdência, na verdade, ela representa um aspecto, para concluir, um aspecto mais nefasto da simbiose entre a burocracia sindical e o capital financeiro. Por que é o aspecto mais nefasto disso? Porque hoje, qual que é a nossa maior dificuldade na organização do movimento? Depois o Varela vai tratar mais sobre isso. É a relação com a CUT, os setores majoritários da CUT, que hoje se colocam contra a marcha. Quero fazer uma aposta aqui com os companheiros. Fazer uma aposta aqui com o Varela, se estiver disposto, e com os companheiros. Daqui a alguns anos, talvez não sejam muitos anos, nós não vamos nos espantar se surgir daqui a alguns anos algo semelhante a tipo uma CUT Previ. Uma CUT que vai gerir grandes fundos de pensão associados ao capital financeiro dos setores que hoje estão negociando o ACE e outras medidas vinculadas a categorias centrais da CUT. Então, hoje a CUT, setores majoritários da CUT, eles estão, entre aspas, aí, apenas contra a luta da reforma da Previdência, pela anulação da reforma da Previdência. Daqui a alguns anos, aquilo que mais radical, mais avançado a CUT vai fazer daqui a alguns anos é lutar por um assento na agência reguladora de previdência privada do Brasil. Então, assim como nós temos uma ANEEL, que regula energia elétrica, a agência que regula saúde privada, seguramente, em alguns anos, o centro da luta da reforma, o centro da luta da Previdência da CUT, se as coisas se mantiverem como está, vai ser lutar por democratizar a agência reguladora. E, evidentemente, abandonar toda a perspectiva de uma previdência pública. Discutir reforma da Previdência significa discutir o orçamento público, evidentemente. Todo mundo já conhece essa famosa pizza da Previdência, da Auditoria Cidadã, Eu queria, só para complementar essa pizza, dar um último dado, que é o seguinte: não é só todo ano que a gente gasta 40% do nosso orçamento, 50% do nosso orçamento. Além da gente fazer isso, a nossa dívida tem aumentado muito. Então, quando o governo Fernando Henrique assume o mandato em 94, 95, a nossa dívida pública estava em torno de 300 bilhões de reais, a interna e a externa somadas. Fernando Henrique paga, em 8 anos, 6 trilhões de reais. A nossa dívida vai para 1,2 trilhão. O governo Lula assume e ele paga, durante 8 anos, 5,7 trilhões de reais. Nossa dívida vai para 2,77 trilhões. A Dilma assume, e só nesse período dos 2 primeiros anos, ela já pagou 1,46 trilhão de reais. A nossa dívida hoje está em 3,7 trilhões de reais.
seguramente, até o final do governo Dilma, a nossa dívida deve, se ela mantiver o mesmo papel, ficar em cerca de 5 trilhões de reais. Isso representa mais do que o PIB do Brasil e representa hoje 2 vezes e pouco, né, 210% o orçamento do Brasil, o orçamento da União. Perdão, do Brasil, o orçamento da União. Vamos discutir hoje. A Previdência Social tem aqui um impostômetro, né, no início do viaduto aqui, né? A gente tem que fazer um dividômetro, que é mais importante até do que o impostômetro, né? E acabar com essa loucura aqui. Por segundo, a gente gasta R$48 mil com a dívida. Durante o governo Fernando Henrique, 46 com a Dilma, gastamos 45 mil com o governo Lula. Isso por segundo. Então eu gastei nesses 25 minutos. Não dá nem para fazer a conta aqui, é muito dinheiro aqui, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Os 80 milhões, por aí. Bom, companheiros, acho que o Daniel fez uma exposição do que foram essas modificações que ocorreram ao longo da história recente do Brasil, né? Em torno da Previdência. A Previdência como nós conhecemos, o regime geral de Previdência, aquele que é um regime de repartição e solidário, é uma das, eu diria que é uma das principais elaborações que a humanidade já fez até hoje, né? Do ponto de vista social. Porque é um mecanismo em que as novas gerações sustentam, né, o final da vida das velhas gerações que já trabalharam muito. E ao mesmo tempo você tem um regime que ainda que não seja totalmente socializante, social, ele caminha para a socialização, porque o patrão paga 2 partes, enquanto que o trabalhador paga uma das partes. Então é uma elaboração fantástica da humanidade, ainda que limitada nos marcos do capital. Mas é o que eles estão querendo destruir hoje. A ganância do capital é tão grande, e as necessidades, inclusive, desde o ponto de vista do capitalista, frente a uma crise, exige que ele ataque as condições de vida e sobrevivência da classe trabalhadora. O problema é uma necessidade isso. Não é, inclusive, que o capitalista é ruim, o cara é mau, tem que sacanear a classe trabalhadora. Não, é um sistema que eles criaram, e esse sistema precisa sobreviver a partir do quê? Da acumulação da riqueza. E quando o sistema entra em colapso, tem algum tipo de crise, como é que resolve isso? Resolve na luta de classe. Resolve tirando da classe trabalhadora para garantir a taxa de lucratividade dos ricos e poderosos. E esse é o marco que nós estamos vivendo hoje no mundo, fundamentalmente no mundo de uma forma geral, mais profundamente na Europa, mas com reflexos importantíssimos nos Estados Unidos e um pouco menos nos países periféricos, mas que também sofrem com a crise. Para ter uma ideia, o Brasil em 2010 teve um PIB de 7,5%. Em 2011 já caiu para 2,7%. O ano passado nós vimos foi 0,9%. E a perspectiva para esse ano também é a mesma coisa. Embora que aqui se mantenha uma propaganda de que há um certo equilíbrio e tal na economia, o fato concreto é que o país também vive uma situação de miserabilidade muito grande, né? E o pleno emprego é nesse nível que o Daniel está colocando, que pleno emprego, segundo os estatísticos, é considerado quando você tem algo em torno de 6% de desemprego, considerado estatisticamente que existe pleno emprego. O problema é às custas do que nós temos esse pleno emprego hoje no Brasil, com rebaixamento médio do salário e salários extremamente precarizados, né? O que há uma queda em torno de 17% de 2005 até agora no poder aquisitivo dos salários, né? Dessa forma que se enquadrou o pleno emprego no país, né? Bom, então um marco conjuntural de crise que a burguesia precisa responder a essa crise atacando os interesses da classe trabalhadora. E um dos elementos que são mais utilizados para conter a crise é exatamente atacar as aposentadorias, né? Atacar o nível de aposentadoria, a previdência dos trabalhadores, seja onerando ainda mais o pagamento que cabe aos trabalhadores na previdência, ou
ou aumentando a idade para a aposentadoria e mudando o sistema, criando os fundos de pensão. Os fundos de pensão é um negócio interessante, porque você sabe exatamente quanto você tem que contribuir no fundo de pensão privado. Porque você decide, inclusive, quanto é que você quer contribuir, se é 5, se é 6, se é 7, 8%. Agora, o problema é que, como ele é um fundo que se sustenta a partir da aplicação no mercado financeiro, que visa, em primeiro lugar, remunerar o dono do fundo de pensão, você não tem como saber se o rendimento vai propiciar que você ganhe com o fundo de pensão ou não. E se tem uma crise econômica, é o que o Daniel falou. A Aeron, por exemplo, nos Estados Unidos, quebrou e significou quebrar vários fundos de pensão junto com ela. Teve gente que se suicidou porque tinha apólices de seguro governamentais, perdeu a possibilidade da aposentadoria, se matou para poder garantir que a família tivesse um ganho com a morte dele, do seguro. Isso aconteceu em muitos lugares. Essas previdências privadas aqui na América do Sul já estão provadas, boa parte delas quebraram. Do Chile quebrou, da Argentina quebrou. A Argentina discute, por exemplo, retomar o regime geral de previdência novamente lá. Porque na Argentina o governo era, digamos assim, financiador dos fundos de pensão. Então, na medida em que quebrou, quem quebrou também junto foi o Estado. Então, tem toda uma discussão em torno desse tema. No nosso caso aqui, digamos mais especificamente sobre a reforma da Previdência, a Previdência dos servidores públicos em 1988, quando ela foi aprovada e depois foi estabelecida pelo regime jurídico único em 2000, em 12 de dezembro de 2000, com a Lei 8.112, garantia uma série de direitos que os trabalhadores da iniciativa privada não tinham. E sempre foi uma perseguição dos governos tentar mudar isso. E o Fernando Henrique Cardoso não conseguiu fazer essa mudança estrutural na Previdência do servidor público, justamente por quê? Porque até aquele momento o PT e a CUT eram nossos aliados. Mas na medida em que assume o governo Lula, a primeira reforma estrutural, aliás, digamos que a única reforma estrutural foi feita pelo governo Lula, pelo governo Frente Popular, foi exatamente a reforma da Previdência dos servidores públicos, que significou todas essas consequências que o Daniel falou. Aumento da idade mínima para aposentar para quem entra a partir da promulgação da reforma, para 55 anos as mulheres e 60 anos os homens, combinado com uma contribuição mínima de 30 e 35 anos, respectivamente, e estabelece o teto, que é o mesmo teto do regime geral de previdência, para pagamento dos salários dos aposentados, e quem quiser, para além disso, tem que procurar o fundo de pensão. Na verdade, a aprovação do FUNPRESP do ano passado do ano retrasado, 2011, aliás, é uma continuidade da política da reforma da Previdência de 2013. O FUNPRESP, a gente pode imaginar o seguinte: o FUNPRESP, aqueles que são mais velhos no setor público, não precisam se preocupar com o FUNPRESP. Porque, bom, já tem a penalidade para nós aí, que é fazer a transitória aí, e trabalhar um pouquinho mais, para se aposentar, mas se aposenta integralmente. Na verdade, não existe aposentadoria mais integral no serviço público. Primeiro, porque boa parte da composição salarial é feita de gratificações, e as gratificações não são incorporadas plenamente ao salário. Então, você tem uma medida que é utilizada em percentuais por ano para rebater depois na aposentadoria. Então, ninguém tem isso. Mas mesmo para aqueles que estão nessa situação, o governo vai criar uma medida porque é uma necessidade. Esse fundo que está sendo criado, o FUNPRESP, ele precisa ter lastro financeiro, a exigência do mercado é que precisa ter um lastro financeiro de algo em torno de 50 bilhões para iniciar o processo. O governo não tem esse dinheiro. O governo, na verdade, decidiu, quando aprovou o FUNPRESP, decidiu junto que aportaria 5 bilhões. Isso é 10% do que é necessário para que esse fundo tenha efetividade. Então, o que eles vão precisar fazer? Eles vão apresentar algum tipo de enganação, algum engodo, para que os trabalhadores que hoje teriam condição de se aposentar pelo regime anterior, façam a opção. Além disso, a reforma da Previdência estabeleceu uma contribuição de 3% do salário do trabalhador que se aposenta.
Isso é simplesmente ridículo, né? Porque você se aposenta, você paga uma contribuição durante a sua vida laboral para que você possa se aposentar. Qual é a justificativa de uma contribuição depois de aposentado? Inclusive é inconstitucional. Por isso, inclusive, tem esse debate agora sobre a desaposentadoria. Né? Como foi feito todo esse processo? Como é que se aprovou a reforma da Previdência em 2003? Aprovou primeiro utilizando a autoridade de governo que foi eleito, depois de muitas tentativas, foi eleito e que tinha uma puta de uma expectativa da classe trabalhadora, que iria fazer transformações sociais no país importantes a favor dos trabalhadores. E, naquele momento, o ataque foi feito de forma calculada a apenas um setor da população. E um setor que em tese, é muito bombardeado pela mídia como um setor que tem privilégios, que são os servidores públicos. Porque isso poderia significar uma economia significativa para o governo. Então eles fizeram o quê? Vamos fazer uma reforma da Previdência com os servidores públicos, retirando direitos aí dessa turma, que nós vamos conseguir o apoio da maioria da população para fazer essa transformação. E de fato eles conseguiram, embora a reação dos servidores tenha sido muito poderosa, levando inclusive alguns setores a fazerem análises erradas. Meu partido fez uma análise errada naquele momento, achava que nós podíamos fazer uma mudança profunda na política do país, né? Moveu, de fato, milhões. Nós chegamos a fazer uma mobilização no dia 6 de junho de 2003, que reuniu 75 mil trabalhadores no Brasil. Foi um negócio fantástico. No dia 6. Só que o governo, espertamente, né, percebendo que havia toda essa mobilização nacional, ele antecipou em um dia a votação da reforma da Previdência, e quando a turma chegou lá, que as massas chegaram lá, já tinha sido votado. Mas não foi fácil, foi com pancadaria na porta do Congresso Nacional, porque nós ainda tínhamos lá pelo menos uns 5, 6 mil que tinham chegado com antecedência. E foi com muita pancadaria, né? Levei porrada do torto de direito lá. Quebramos a entrada do anexo 3 e tal, enfim, mas não conseguiu evitar. Mas foi por cima do movimento, com enfrentamento, com repressão, que eles conseguiram aprovar a reforma. Mas não foi só com isso, não. Foi uma derrama de dinheiro público violenta para comprar deputados. Imagine, né? O sistema capitalista, ele é a consciência de classe da burguesia, é um negócio impressionante. Porque o governo Lula, que é um governo unido da classe trabalhadora, abriu os cofres para pagar parlamentares da burguesia, dos partidos conservadores, para uma reforma que interessava a eles. Eles fariam de graça. Que eles fariam de graça, exatamente, porque poderiam fazer de graça. Né? Mas aproveitaram aquele momento pela contradição do governo, né? Porque utilizaram a contradição do governo. Não, nós vamos tirar ainda umzinho a mais aqui. Né? E o governo derramou dinheiro aí. E foi provado que houve o roubo. Nós já denunciávamos naquela época que esse roubo tinha acontecido, que tinha sido dessa forma a aprovação da reforma. Porém, foi aprovado e depois o STF, né, consegue, digamos assim, o STF, dado as contradições interburguesas e tal, né, consegue confirmar, digamos, no julgamento de que de fato houve roubo, condenando vários dos atores, dos chefes do Mensalão na época, dentre eles o homem forte do governo, que para além do que o Lula era o presidente da República, o homem forte mesmo do governo era o Zé Dirceu. Né? Mas aí o Zé Dirceu, Zé Genuíno, Delube Soares, etc., né? Estiveram todos eles nesse processo, né? E foram condenados. A partir dessa decisão do STF, aqui nós temos que compreender, a partir dessa decisão do STF, nós que já fizemos campanhas anteriores e tal, nós entendemos que é necessário fortalecer um processo de campanha nacional que combina várias, digamos assim, nuances. A primeira, uma campanha com debate na base das categorias, né? Explicando o que foi o mensalão e por que a decisão do STF. E a partir daí, um abaixo-assinado, né, para coletar milhões de assinaturas. Porque, apesar de alguns juízes, como o Celso de Mello, por exemplo, né, e o próprio Joaquim Barbosa, na sua decisão, né, no seu voto, ter indicado, inclusive, que boa parte daqueles projetos
que foram votados foram a partir da compra de voto, registrando isso, né? Não está no contexto da decisão para chegar a um acordo do STF que determine, a partir do momento em que foram condenados porque se comprovou que tinha mensalão, portanto os fatos jurídicos oriundos desse tipo de atitude estariam nulos. Na nossa opinião, são nulos. Então nós entendemos que é preciso também entrar com um processo, né, para exigir do STF coerência, né, do ponto de vista técnico, não estou nem entrando na questão política, do ponto de vista técnico, com a decisão para anular a reforma da Previdência. Nós achamos que esse é o movimento que nós devemos fazer. Polêmica que existe no movimento, com a CUT e com os setores governistas, que foram contra assinar a campanha nacional, não assinam o cartaz da campanha, né, a CUT, o PROIFES e a CNTSS, porque eles dizem que o julgamento do mensalão foi um julgamento político, e que na medida em que foi um julgamento político, ele não reuniu as provas para condenar aquelas pessoas, mas que foram condenadas a partir da intuição ou de, digamos assim, de testemunhos verbais, e que, portanto, não existem provas concretas. E que isso pode significar um precedente perigoso no país para outros tipos de ação. Então, utilizam um argumento jurídico, né, democrático, para dizer que não apoiam a campanha, né? Mas, na verdade, o que está em jogo é o seguinte, é uma decisão tomada pelo governo deles que não pode ser rechaçada de maneira nenhuma, né? Então, por isso que não vem para a reforma, para a campanha. Pior, dos 11 ministros do STF, 8 foram indicados ou por Lula ou por Dilma. 8, inclusive o presidente do tribunal que conduziu, que na época era o relator da ação do mensalão. Então, essa é a realidade. Bom, pessoal, o que eu acho que é muito importante, né, acho que o Daniel fez na fala dele, é objetivar do ponto de vista técnico o que a gente perdeu, para a gente não ficar num discurso que não tenha os dados, os elementos para que o trabalhador, quando você vai discutir com ele o abaixo-assinado, o motivo da anulação da reforma, para que ele sinta aquilo. Então, assim, nós tivemos aumento das idades para nos aposentar. Essa é a realidade. As idades agora, as idades mínimas, elas passaram a ser maiores. A gente teve a inauguração da contribuição dos aposentados. A pessoa se aposenta e vai continuar a contribuir. Além disso, a gente teve o teto da iniciativa privada. E aí, eu queria dialogar com 2 palestrantes, porque eu acho que tem uma diferença de análise, de interpretação. Porque a Constituição Federal, quando teve a emenda 41, ela deu a possibilidade de todos os estados, DF, município e União, criarem esses fundos. A Dilma só criou agora. Entretanto, é interessante falar, na nossa campanha de anulação da reforma da Previdência, que nós somos contra o Fundo de Previdência do Estado de São Paulo, que foi criado antes, no governo do PSDB, que nós somos contra os fundos de previdência de todos os estados. Então não é só o FUNPRESP, que é para os servidores da União, e aí tem uma legislação específica. São os fundos dos municípios, dos estados, do Distrito Federal, e aqui em São Paulo, de modo oportunista, o PT na Assembleia Legislativa votou contra, diz que ia defender os professores, os servidores estaduais e não sei o que. O PCdoB também votou contra, né? E chegando lá em Brasília, o PSB da Erundina votou a favor, porque ela disse que defende os trabalhadores, mas votou a favor. O PCdoB, que outrora dizia que defendia os trabalhadores, votou a favor. O PT votou a favor dos mesmos projetos que em 1999 eles votaram contra com a reforma do Fernando Henrique. Então só muda o propositor e eles passaram a votar a favor. E mais ainda, o que aconteceu em 2003? Em 2003, o PT perdeu liderança, senadores, quadros, que diziam que não compactuavam com a corrupção. Foi quando surgiu o PSOL. Surgiu também no campo sindical a Conlutas, que originou, que é hoje a CSP Conlutas. Este momento histórico ele é crucial. Porque em 2012 nós temos pela primeira vez a CUT falando publicamente contra a nossa campanha. A CUT soltou a nota na imprensa contra a CSP Conlutas. Porque nós dissemos o seguinte: se o Supremo diz que tem corruptor, se o Supremo diz que tem corrompido, o Supremo também diz que isso tem um objeto da coisa.
a materialidade do crime, e é a reforma da Previdência. E a CUT vem dizer que nós temos que fazer moção de apoio às RGC, moção de apoio a Genuíno, moção de apoio a esse pessoal que inclusive está nas comissões de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, acertadamente a CSP, e tomara que com esse movimento a CUT, que ela perca mais e mais pessoas que são sérias, que estão nas suas fileiras e que venham para a luta da classe trabalhadora.